Boa energia a todos, amigos sinergéticos, visitantes, curiosos sobre o que vem a ser, né, o nosso trabalho, a nossa abordagem em relação aos problemas que nascem no Brasil e morrem no Brasil, porque nenhum outro lugar do mundo praticamente exporta ou importa os problemas para a gente aqui. O que está acontecendo recentemente é muita informação, muito debate, mas todos fora do foco do que nós temos como preocupação, que é a estrutura de sustentabilidade sinergética do país, né, ou do nosso Estado brasileiro. Nós não estamos aqui para ficar discutindo coisas de cozinha ou fundo de quintal, dos barracos que estão ocorrendo no Brasil inteiro, um jogando porcaria no outro, infelizmente. Tudo isso, queridos amigos e interessados no sinergético, é uma maneira de despistar o verdadeiro problema que o país está enfrentando, né? Hoje nós escolhemos aí o tema do desenvolvimento, né? A falácia do desenvolvimento em relação ao que é o PIB. Tá? PIB, para quem não sabe, é o Produto Interno Bruto. Nosso nível de audiência é muito bom, não preciso muito explicar o que vem a ser o PIB. Alguns aqui questionaram, né, aqui nos nossos amigos, a nossa audiência. Houve uma mudança total na forma de colocar os vídeos no YouTube. Nós saímos de alguns grupos, criamos outros menorzinhos em termos de debates físicos, né, de ideias, e consolidamos um pouco o foco em cima né, do nosso o fim da especulação civilizatória, que nós temos aí pela frente praticamente 25 dias para terminar o que nós nos propomos a fazer durante esse semestre. Conseguimos aqui manter a fidelidade do Castelo, fidelidade do Celso Nonato nos debates. Aqui, como já foi dito desde o início, todos têm liberdade para expor os seus pontos de vista, tá? Seja de que matiz for da questão estratégica, biológica ou até mesmo ideológica. Então, nós vamos manter esse debate até o final do mês. Esperamos que, para o segundo semestre, o nível do debate melhore no Brasil para que a gente possa colaborar mais. Então, hoje, com a questão do crescimento do PIB, né, e a falácia do desenvolvimento. Esse é um tema bastante complexo, sofisticado, mas nós não vamos nos ater nos detalhes técnicos. O Nonato tem um bom ponto de vista aí sobre o que é uma relação PIB-desenvolvimento na visão americana, e o Castelo uma visão energética, principalmente na fonte primária da vez, que seria a energia solar, né? Eu, como sou mais inquieto, aí, eu falo mais a questão macroeconômica, porque existe um problema recente na nossa pequena aldeia universal, né, chamado planeta Terra, em que, literalmente, o setor financeiro mundial está à deriva. Tá? Não tem a menor noção para que lado vai. Então, comemorar, como foi comemorado essa semana, 1,2% do PIB, eu acho tão fora de contexto, primário e sem uma consistência real da economia com relação a esse 1,2%. Então, eu vou começar puxando por esse assunto, pelo simples formato de consolidação do que é esse crescimento do PIB, como isso se resolve, de onde vem esse percentual, né, considerado de crescimento, né, de índice de desenvolvimento, e vai por aí afora. Resumidamente, o que se procura com o PIB, Produto Interno Bruto, é quantificar a quantidade versus valores envolvidos nos negócios, nas indústrias e nos serviços do país. Então, quanto foi produzido de serviço, quanto foi produzido de indústria, quanto foi produzido de agrobusiness. Com tudo isso, entra-se numa contabilidade entre a quantidade de pessoas, desculpe, a quantidade de produtos, serviços ou bens duráveis e o valor dele num determinado momento, período, em que ele tem que ser contabilizado. Normalmente, é uma contabilização por ano, com alguns índices
lançados por trimestre, para ser um pouco mais fidedigno, né, com a evolução ou não dos setores envolvidos. O nosso PIB hoje gira em torno de mais ou menos 1,2 trilhões de dólares, tá? O que, para a nossa conta, seria em torno de 6 a 7 trilhões de reais. E aí chega-se a um valor, né, de reais, né, de geração de riqueza nesse patamar. Alguém tem noção de quantos zeros tem depois do 1 para 1 trilhão? Imagina 7, são quase 12 zeros. 1 bilhão são 9, 1 trilhão são 12 zeros depois do 1. Tá? 7 trilhões, 12 zeros depois do 7. Então, é um valor financeiro descomunal para qualquer pessoa, mas para um país não significa muita coisa. Tá? Principalmente quando nós estamos num momento em que os produtos e serviços não necessariamente representam a melhoria do bem-estar do cidadão que está naquele ambiente controlado com relação ao PIB. O que eu quero dizer com isso aqui, bem objetivamente? Nós tínhamos uma produção industrial, há muito tempo atrás, tipo 10 anos, 15 anos, que era em torno de 33% do PIB, ou seja, 1/3 da produção de todo o valor do nosso modelo econômico vinha da indústria. Inacreditavelmente, 10 anos, 15 anos depois, nós estamos aí com 10%, 11% da indústria relacionado ao, vamos dizer assim, à proporção do PIB nacional. Depois vem serviços e depois vem commodities, exportações e assim por diante. Agora, vamos fazer uma continha básica aqui, que lá quando nós estávamos o ano passado debatendo o resgate ambiental urbano, várias vezes nós tocamos nesse assunto. Existe um valor populacional por região demográfica que é fundamental. Nós estamos com 82,7 praticamente, já que o IBGE não fez o censo, né? Não está fazendo o censo, nas cidades urbanas. 82,7% urbano. Se a indústria não está produzindo, eu gostaria de saber que tipo de indústria no fundo de quintal ou na sacada da classe média aqui nos jardins está produzindo algo suficiente para manter a sustentabilidade econômica das nossas regiões urbanas. Porque se não está produzindo no campo, porque tem 82% nas cidades, então está sendo quem está produzindo o quê para esse país melhorar de vida? Para esse país apresentar alguma coisa útil para o futuro. Aí a gente começa a fazer algumas ilações, né? Fazer umas, vamos dizer assim, dissecação dessa questão econômica e o quanto ela é falaciosa, enganosa e vai por aí afora. Tá? Porque se não houver um expurgo da relação entre o que é gerador de bem-estar em termos de serviço e indústria e o que é pejorativo, o que é negativo, aquilo que apesar de gerar valor, ele está degradando a qualidade de vida, enquanto não houver esse expurgo, tudo que se fala em termos de PIB e desenvolvimento é uma falácia. É uma falácia. Por quê? Primeiro que não existe rigor técnico-matemático para garantir uma percentagem tão pequena de precisão para você conseguir identificar menos de 1% de variação. Eu duvido que os computadores do IPEA, do Ministério da Fazenda e mais outros lá que são literalmente uns pendurucalhos tecnológicos tenham capacidade de gerar uma eficiência no cálculo, né, minimesimal aí de garantias de que aquela margem de erro não está embutida no próprio resultado do cálculo. Por exemplo, 1,2%, nem a energia nuclear, que é a minha especialidade, chega a ter isso como norma. Abaixo de 5%,
em qualquer rigor matemático, você já começa a considerar plausível, ou no setor nuclear. Tá? Raríssimos casos, você tem alguns instrumentos, você tem que ter 0,5% de precisão, ou seja, não pode variar nem, né, tudo abaixo de 0,5%. Agora eu pergunto, a nossa contabilidade nacional, que não conseguiu detectar nada da Lava Jato, não conseguiu detectar nada das indústrias que desviaram dinheiro, não conseguiram detectar uma movimentação financeira de todos os roubos, né? Tem um deles aí que ganhou até um nome muito bonito, um G qualquer coisa, que representa 51 milhões. Tá? E essa finança não consegue achar isso. Circula nos bancos, circula, porque mala, né? A mala parece que o máximo que dá aí umas 5 a 10 malas dá 51 milhões, né? Então, como é que gira bilhões, conforme a denúncia toda semana, que alguns partidos roubaram, todo mundo roubou, todo mundo rouba e ninguém consegue achar esses valores no mercado, sendo que eles chegam a quase 10%, 15% do PIB. Se ele der 10%, 15% do PIB, em termos de falcatruas, desvios, né, falácia da contabilidade, como é que eles podem ter uma precisão de 1,2% do PIB como sendo fator produtivo, ou crescimento, ou desenvolvimento? Tem uma coisa muito errada nessa contabilidade nacional, não tem? Ou todo mundo é cúmplice o suficiente para ninguém tocar nessa ferida. Ninguém tocar nessa vergonha que nós colocamos na semana passada, chamada corrupção. A corrupção no Brasil é, no mínimo, para quem sabe e quem participou do setor industrial e forneceu para o governo, tá? É no mínimo 5%. Mínimo, mínimo. Só de corrupção. Se o Estado tem um valor de 30% a 40% de interferência no PIB nacional, 5% de 30%, quanto dá isso aí? Está entendendo? Então, vir comemorar 1,2% é uma falácia, é uma conversa mole, principalmente quando a gente conhece muito bem o ritmo das finanças brasileiras. A Petrobras, que é um caso recente aí, que todo mundo, né, jogou pedra na Petrobras, para não falar outras coisas, para literalmente dissecá-la e vendê-la em pedaços, né? O famoso, aqui em São Paulo, isso é conhecido como desmanche, né? Então, o camarada chega, rouba um carro, chega lá no desmanche, ó, picota esse carro aí e nós vamos vender em pedaços, porque não dá para roubar tudo de uma vez, não dá para vender a massa roubada, né, de uma vez só. Então, o picote que está acontecendo aí no governo, né, travestido de desenvolvimento, de neoliberal, de esculhambal e outras coisas mais, só mostra que eles não sabem nem fazer uma contabilidade nacional. Em termos de pandemia, então, só para contextualizar o lado negro da força, né? Em termos de pandemia, eu gostaria de saber se todos os insumos médicos hospitalares comprados, vendidos, negociados e colocados à disposição da nossa civilização foram contabilizados como crescimento do PIB ou se foi contabilizado como perda do sistema social que nós temos vigente. Se toda a despesa do SUS é contabilizado como despesa ou negativo no PIB, ou se é contabilizado como desenvolvimento da indústria hospitalar, médico hospitalar. Que se um camarada vai 5, 6 vezes num hospital para tratar qualquer tipo de problema, ele está turbinando o PIB? Seria isso? Faça essa pergunta aos titulares das pastas, né? Tanto da Fazenda, da Economia, como da Receita Federal, e o infeliz Banco Central, que está aí, né, tentando segurar essa massa falida toda com esse papel pintado, que agora virou, e recentemente eles colocaram em discussão, o tal do PIX, que é mais uma maneira de passar a perna, de enrolar a população, que mal sabe usar um celular e querer tornar tudo isso digital, né? Isso continua num dos debates que nós fizemos aqui, quando nós, lá na Resgate Ambiental Urbano, nós caracterizamos o que é ser uma
eugenia tecnológica. Você seccionar verticalmente a sociedade de tal forma que certo nível socioeconômico não participa do processo. No processo econômico, no processo social, no processo ambiental, no processo financeiro. Porque se o PIX, que dizem ser, né, uma criptomoeda brasileira, ou está tendendo a ser uma criptomoeda brasileira, eu quero saber quantas pessoas no Brasil, dos 210 milhões de pessoas, têm capacidade tecnológica de gerenciar um punhado de bit estelionatário, porque não vale nada, com relação ao PIB e o desenvolvimento social, desenvolvimento do país. Então, é mais um caminho da falácia das velhas teorias macroeconômicas de engabelar uma nação. Né? E agora, puxando um pouco pela questão internacional, né, só para contextualizar e destacar realmente que nós estamos num caminho de eugenia. Eugenia tecnológica, social e, obviamente, econômica de certos setores. Por que os únicos dois grandes países que estão com problemas da pandemia, agora mais do que nunca, tá? São os dois maiores detentores de pobre no mundo. Um chama-se Índia e o outro Brasil. Se você pegar todas as nações que têm mais de 100 milhões de pessoas, você vai perceber que a relação pobreza-índice do PIB, né, ou aquela populacionalmente, vamos dizer assim, contabilizada, nós temos no Brasil uma elite de 1 a 2% que toma conta de tudo, 99%, 98% fica a rebote. Mesmo a elite financeira empregada, porque empregado de qualquer nível não é e não faz parte da classe dominante e muito menos da classe burguesa, o neoburguês. Tá? O neoburguês, assim, resumindo bastante, é aquele que o que ganha põe no mercado financeiro para especular e trabalhar menos, porque já acomodou o modelo vigente de quanto menos eu fizer, melhor para mim. Na Índia, por incrível que pareça, é praticamente a mesma proporção. Nonato pode estar aí, conhece mais a questão internacional. Qual é o índice da alta cúpula que toma conta da Índia? Se chegar a 1, 1,5%, 2%, é muito. Tá? O restante é aquilo que a gente vê na mídia, não vou denegrir a imagem de nenhum país, porque nem eu conheço o suficiente, mas estatisticamente a gente consegue tirar algumas soluções. A África, né, como não entra nas contabilidades, a gente não consegue nem saber se existe PIB, se existe população suficiente para gerar algum tipo de relação financeira com o bem-estar das pessoas, e não com o crescimento, né, falacioso, né, da massa monetária ou dos bens e serviços. Tá? Porque se estiver crescendo serviços hospitalares, isso não pode ser contabilizado como crescimento de um país. Está morrendo mais gente do que solucionando o problema. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, como sinergético, de detectar certas fraudes, tá? Falácias, mentiras, tá? Oportunismo de certos governos, de querer usar uma fração tão pequena a ponto de comemorar, mesmo que seja trimestral, semestral. Tá? É um absurdo colocar isso como sendo um fator positivo em cima de uma política de desenvolvimento totalmente ultrapassada, vencida e velhaca. Vou puxar agora um pouco pela questão da infraestrutura, porque isso também é contabilizado de alguma forma. Então, o camarada começa a desenvolver certos modais de transporte da época de Barão de Mauá, do século retrasado, e aí comemoro isso como crescimento do PIB. Começa a desenvolver transportes através não vou falar o modal, para não criar problema, porque eu conheço as pessoas, por modais que já venceram, colocam isso como crescimento do PIB. É mais ou menos o seguinte, o prédio está pegando fogo, então vamos comemorar, porque nós estamos vendendo mangueira, estamos comprando caminhão de pipa para corpo de bombeiros, tá certo? Estamos comprando maca para tirar o pessoal que saiu queimado do incêndio. Só que esse pessoal que está saindo queimado é a nação brasileira.
Então, nós não podemos ficar comemorando qualquer porcariazinha percentual para dizer que estamos num caminho de crescimento, porque esse crescimento pode ser um crescimento de rabo de cavalo. E nós estamos num momento de transição política e institucional muito preocupante e está tomando tempo de muita gente importante que deveria estar cuidando da segurança institucional do país, tanto do STF como pelas Forças Armadas, que foram literalmente desmoralizadas. Foram desmoralizadas. Não tanto pela questão Pazuello, mas pelo conjunto da ópera, né? O conjunto dos fatos mostram que existe, sim, uma cooptação dos quartéis e dos oficiais para um suposto, né, provável ruptura institucional. Quero deixar isso bem claro. Eu sou lá da Escola Superior de Guerra, fiz o curso de Gestão de Recursos de Defesa. E como gestão de recursos de defesa, a primeira defesa que tem que ser feita num país é a defesa macroeconômica. Porque no momento que a macroeconômica for embora, não tem dinheiro para pagar soldo de soldado, de capitão, de major, de general. E esses vão se vender por qualquer valor de mercado, em guerra ou não guerra. Então, quero deixar registrado aqui que a falácia do desenvolvimento no Brasil, nesse momento, é uma enrolação para despistar o desgoverno que está em curso. Quero deixar isso bem registrado, assumo todas as responsabilidades e vai circular nos meios que precisam tomar conhecimento disso. Se responsabilize quem tem obrigação, não é favor, não, de tomar pé do que está acontecendo nesse país. A pandemia é um dos itens. O Nonato vai conversar do que aconteceu lá, provavelmente nos Estados Unidos, e eu já deixo a dica aqui. O mundo já está caminhando para outra vertente. E nós aqui estamos ainda discutindo quem fala mal de quem xinga quem na CPI. Então, é só para contextualizar, a falácia do nosso desenvolvimento, né, em função do PIB, é um engodo. Fico por aqui. Nonato, é sua palavra. O Castelo acabou de sair, que deve ter caído a ligação dele. Está contigo. Ok. Boa tarde aos ouvintes da nossa live de Sinergética. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Castelo, também. Muito bem pontuado essa nossa live hoje por Paulo. E eu vejo também, Paulo, da mesma maneira sua, 1, tal por cento não diz muita coisa em relação ao crescimento de uma nação. Mas, pelo que estão propondo aí, é já um ganho para que, pelo menos, não seja negativo. Pode ser, não vou entrar em detalhes. Então, o que eu gostaria mais de frisar justamente o momento que o mundo está passando. Né? A gente dá para sentir essa ressonância da população, dos governos em geral, né? Que nós temos um caminho a percorrer, né? Como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, chegou-se a quase a metade da população já vacinada, né? Num ritmo acelerado, porque acredita-se de que é por aí que vai trazer a nação a tornar a respirar mais aliviada no seu mundo econômico, né? Há uma preocupação muito grande na abertura da nação, né, para esse momento que a nação vive, que é a parte de turismo e movimentação em geral, porque isso é o que vai trazer realmente todo o ciclo econômico de volta, né? E, então, eu vejo que o Brasil não está ainda se preparando, vamos dizer assim, para uma abertura mundial. Nós estamos perdendo tempo com certas propostas um tanto infantis, né? Achar que 1,5% aí é alguma coisa de um PIB que também, como muito bem pontuou Paulo, são cifras duvidosas, né? Cifras duvidosas. Queria também deixar essa ideia, pelo menos, né, de que eu vejo que é as nações se preparando para essa abertura em geral, quebrar essas barreiras, quebrar essas situações com novas propostas, que tirar disso tudo um novo conhecimento, né? Um novo conhecimento para a abertura e o desenvolvimento.
de cada país, ou de cada setor, de cada situação. Vejo também que nossas organizações econômicas, né, não falam disso. Nós temos um problema nacional e a gente não tem a segurança, né, do desenvolvimento das propostas, da colocação das propostas, né? Gostaria de deixar um exemplo bem simples, mais compreensível, um pouco fictício até, entendeu? Numa tubulação de 1.000 quilômetros, vamos assim chamar, de tubulação de água, se houver um furo aqui, tem que furar a terra e cavar em volta, fazer o conserto daquele vazamento de água, né? Mas se tiver muitos furos, uma só empresa não dá conta de consertar aqui, passar para cá, consertar aqui. Quando chegar aqui, aqui já está quebrado de novo. Então, tem que ser várias situações a ser analisadas, né, para que a nossa economia tenha uma sustentabilidade. Nós devemos acreditar nesse potencial de empresas menores, empresas capazes, essa cultura brasileira de que não vai dar certo, né, o dinheiro não chega, vou desviar para outro canto. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Isso não podemos trabalhar dessa forma. Essa sinergia entre Estado e empresa, ela tem que existir. Nós temos que esquecer muita coisa, inclusive ficar se preocupando com o PIB, com isso, com aquilo outro. Não cabe, não tem. Nós temos que nos preocupar com a nossa realidade, que é alimentícia, que é a de saúde, que é educacional, que é o fator de segurança não só da nação, do cidadão, como um contexto maior de segurança, né? E muito bem pontuou você, né? Essa corrupção endêmica, esse troço embrenhado dentro de uma sociedade, isso tem que sair, isso tem que acabar, isso tem que morrer, para que a gente renasça novamente com mais força, uma economia mais confiável. Não vejo também essa alegria, né, quando o governo solta foguetes e porque agora temos uma safra recorde, agora nós temos um crescimento do PIB, agora nós temos... Eu não vejo motivo disso. Eu acho que nós temos que fazer a nossa obrigação, manter o nível de funcionamento da economia, que as pessoas sejam bem remuneradas, para que tenham, né, o vetor de contribuição que retorne para dentro da economia. Uma pessoa bem remunerada, um trabalhador, um engenheiro, um médico, com uma estrutura pronta para que ele possa desenvolver todo um trabalho, isso tudo reverte para dentro da própria economia. Não tem a menor dúvida. Se eu ganho um salário razoável, eu vou comprar roupa, eu vou comprar sapato, eu vou comprar um carro, vou pagar o conserto disso, eu vou pintar minha casa, Isso vai girar em milhões de setores dessa situação. E eu vejo muito bem dessa forma. E tirar exemplos, né, de situações reais, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, quando houve a queda de temperatura, que pegou, principalmente o estado do Texas, onde eu moro, pegou de surpresas, né? Porque houve um choque térmico que não retornou ao patamar normal imediatamente, demorou 3 dias, congelou tudo. As casas não estavam preparadas, os canos de água não estavam preparados, os próprios cabos de transmissão de energia elétrica tiveram que ser aquecidos para poder derreter o gelo, para que a energia passasse e tal. Tudo isso. Agora, veja bem, Paulo, como havia falado para vocês, né, isso foi um caos generalizado. Mas isso foi estudado por pessoas capazes, não foi logado na esquina lá, tomando um aperitivo, criando ideias fantasiosas. Não, foi levado para as universidades, para os centros de produção, para tudo, para que apresentasse uma ideia de solução, caso viesse novamente uma onda de baixas temperaturas. Eles aproveitaram ainda, nós vamos agora fazer não só da baixa temperatura, como da alta temperatura. O que aconteceria se de repente as temperaturas subissem acima dos 50 graus Celsius? Vai pegar fogo, tudo vai explodir, porque vai se encandecer automaticamente. A gente não tem um sistema, né, de refrigeração ou de molhar a casa, ou disso. Então, o estado do Texas criou isso.
E o mais lindo de tudo isso é que foi criado numa sinergia de governo, Estado e população. E a solução já está sendo implantada para que não se pega mais o Estado em uma situação sem respostas. Eu vejo isso muito salutar, muito bom, muito agradável. E fico triste porque eu vejo o Brasil não se preparar para as coisas, não tomar como exemplo uma pandemia, o que passou com o nosso país, aonde fomos fracos, aonde podemos melhorar, aonde podemos investir para que melhore, não só em tecnologia, mas também em conhecimento prático, porque estamos passando uma pandemia. Ainda não se terminou, né? Como você bem pontuou, ficam se discutindo pequenas coisas que não têm efeito algum. Mas eu acredito que o nosso país é um país de esperança, um país que pode melhorar, as pessoas vão se dando conta de que é preciso fazer alguma coisa. Fico por aqui, muito obrigado. Castelo, com você. Deixa eu só aproveitar uma coisinha, Castelo, antes de você entrar, porque o Nonato puxou um assunto bastante interessante aí com relação à infraestrutura deles lá e os sinergéticos, né? No caso, lá no início, 10, 12 anos atrás, quando eu estava sozinho, desenvolvendo a parte técnica, tá? Um dos maiores incentivadores, e assim, tecnológica falando, é o estado do Texas, que quando pega ali no Mississippi, né? Parece que passa aí bem perto, e faz, acho que, divisa com alguns outros estados ali pelo lado do leste, né? E eles têm lá uma infraestrutura fantástica em termos de hidrogênio, de gasodutos, porque é um grande produtor de petróleo, então, energeticamente, é uma referência mundial. Tá? E eu me baseei muito nessa infraestrutura que o Nonato acabou de falar, colocar aí, dando o exemplo, e conheço realmente essa dinâmica que eles têm por lá de resolver problemas já, não é amanhã nem depois da manhã, é já. Chamou, resolveu. E só para orientação aqui dos colegas, nós já comentamos isso há um tempo atrás, mas acho que foi em off, se não me engano. Quando o Instituto Americano de Engenharia, Eletroeletrônica, Computação e Power Energy Society esteve aqui no Brasil em 2013 e 2014, eu tive o prazer de fazer uma apresentação para eles do Synergetic Smart Grid, né? Na época ainda não tinha esse nome, era SIGUS. E eu fiz uma apresentação em abril de 2013 e em janeiro de 2014 vieram 8 diretores do IEEE aqui para assistir a minha palestra de prototipação do projeto. Tá? Eu fiz uma prototipação lá no Instituto de Energia Atômica, que é o IPEM hoje, no mesmo lugar onde eu me formei, e apresentei o trabalho para eles, com 3 computadores ligados simultaneamente, a prototipação no computador. Eles ficaram realmente maravilhados do que é o Synergetic Smart Grid. O que aconteceu entre 2015, aí eu corroborando o que o Nonato falou, 2015 e 2016, eles fizeram talvez uma centena de reuniões, audiências públicas nos condados, viu, Nonato? Nos condados aí para avaliar o que seria uma relação de armazenamento de energia com distribuição e transmissão e tudo mais. O setor elétrico de vocês aí nos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil, ou bem diferente do Brasil. Além de ser baseado mais em petróleo e também em nuclear do que o nosso aqui. Então, eles não têm um circuito centralizado muito poderoso. Eles são distribuídos, são 3 redes. E essa do Texas realmente é importantíssima, o grau que eles têm de cuidado com a coisa principal da manutenção da vida deles aí. É isso que o Nonato falou. Se faltar energia, não tem calor. Se faltar energia, não tem frio, né, no ar-condicionado para manter o bem-estar. Porque o Texas é praticamente um deserto, né? Se eu não estiver errado, tá certo? Então, o que ocorre? Eles têm que correr atrás rápido das soluções. Essa notícia que o Nonato deu de bateria, se entrar no condomínio e tudo mais, já é um princípio do que o Sinergético está querendo fazer aqui nessa biboca de país há mais de 15 anos. 12 anos, vamos ser mais honestos. 12 anos de trabalho. Aí fica um punhado de burocrata, semi-alfabetizado, zero de informação
sobre tecnologias de altíssima performance, ficam criando probleminhas. Entendeu? Obstáculos. Obstáculos gratuitos só por ciúmes e inveja. Exatamente. Ciúmes e inveja. E diz que o ciúmes de homem é muito pior do que o ciúmes de mulher. Tá? Então, eu vou dizer bem claro aqui. Tá? Ciúmes e inveja de quem não tem, é um funcionário público mal pago e que está aí atrapalhando a vida do país. Inclusive os militares que estão lá na esplanada e tudo mais. Pronto, já falei. Agora falei, pronto. Está falado. Já falei até Castelo. dos meus amigos, mas beijinho para vocês, tá? Bora. Opa, vamos lá. Opa, meus amigos, na live, o Nonato, em Rio, São Paulo. Paz e graça a todos, uma alegria participar. O tema hoje é cativante, é um tema muito importante, que está inserido na emergência de substituição de modus operandi comportamental da sociedade com 80%, acima de 80%, como diz Paulo, no meio urbano. E eu, como pós-graduado em Engenharia de Energia Solar, vou abordar aqui o tema. E a mim me parece, né, está intrínseco, né, ao sinergético, que é a questão energética. Nós estamos agora, nesse mês de junho, próximo dia 8, né, promovendo um grande movimento aqui em Brasília para debater o marco legal da geração distribuída. E a energia, como o Paulo falou, com os dividendos econômicos, qual é a contribuição da energia no PIB? É uma contribuição imensurável, pois tudo que funciona depende de energia. As maiores autoridades em água, como o doutor Marcos Freitas, eu vou falar aqui no nome do Nobre, com 25 livros escritos, trabalho na Agência Nacional de Água, ele disse do risco da escassez hídrica. Nós debatemos, o Paulo estava na conferência da água, né? no evento, né? Mundial da Água, Fórum Mundial da Água em 2018, e esses assuntos foram debatidos. A matriz energética brasileira ela ainda está com 60%, dependendo da questão da cinética, da hidro, né? das hidrelétricas. E a escassez aponta com bastante clareza o declínio, né? O declínio do potencial de água. Então, a mim me parece que, diante dessa dificuldade de dinamizar a economia, algum vetor precisa ser descoberto. É a mobilidade? As grandes obras, aeroportos, campo de futebol, enfim, não temos mais, houve uma mudança, Nonato falou com propriedade, né, uma mudança muito grande nos últimos, por exemplo, podemos dizer assim, nos últimos 5 anos, que envolveu as economias do planeta. E hoje nós temos, no meu entendimento, o vetor energético da geração distribuída com maior potencial de alavancagem, se essa palavra cabe, né, da economia, de start de dinâmica da economia. O Nonato já aderiu, tem vários amigos, eu trabalho no setor, nós temos aí 100 milhões de medidores, né, suposto que 90% disso seja de medidores domésticos, com esse potencial. Hoje nós já estamos aqui com, digamos assim, com a disputa ferrenha entre o sistema financeiro, né, Banco do Brasil, outros bancos, né, privados, fomentando, botando propaganda na televisão que está facilitando, né, o financiamento para a implantação da energia solar distribuída. Em média, nós temos no Brasil um consumo de 250 quilowatts mês, 300, e um sistema desse custa entre 15 e 20 mil reais, aparentemente caro, mas diante de um automóvel que custa 60 mil e as pessoas com relativa facilidade o adquirem, né, agora é hora da questão energética, questão da geração. A matriz energética brasileira, digo sem medo de errar, nos próximos 10 anos tem que ser transformada das fontes tradicionais para a geração distribuída. Nonato falou que nos Estados Unidos a resposta lá em Houston foi muito rápida. 90% das unidades habitacionais já estão com a utilização da sua alternativa dentro de sua posse. É o cidadão
colaborando com o sistema energético do país, sustentando a matriz energética que sustenta a economia do país. É a nossa contribuição. Nonato já tem, eu tenho, o Paulo já pediu, eu estou aqui devendo, né, oferecer o Paulo, né, o sistema, a implantação lá da unidade onde ele solicitou, de forma que, no meu entendimento, a energia solar é o maior vetor de desenvolvimento, não só do Brasil, mas nós estamos falando aqui do Brasil, do planeta. Nós, no dia que aprendermos a transformar a energia do Sol em energia elétrica que move toda a economia do mundo, ela é responsável por mover 10.000 vezes o planeta, sem tanta agressão como as fontes tradicionais que nós conhecemos. A mim me parece que é um vetor que falta ser compreendido. O Paulo sempre debate disso, do pessoal das associações, do setor, né? E o debate hoje no Estado, o debate no governo, é sobre a energia distribuída, se taxa o sol, se não taxa. Existe uma disputa e, no meu entendimento, existem grandes equívocos. Eu escrevi um artigo aí, postei para os amigos. Nós que utilizamos, eu e o Nonato, nós não fazemos uso de subsídio do governo, porque nós pagamos o nosso sistema, a geração, quando é injetada na rede, nós pagamos, tem uma taxa inserida na conta, e quando nós resgatamos à noite, nós pagamos também. Portanto, o cidadão que tem sua unidade, sua usina solar, ele não recebe nenhum subsídio de quem quer que seja, porque ele é puramente autônomo. O Nonato conseguiu o sistema dele já está em via de regulamentação e implantação das métricas, né, regulamentadas em lei, e de forma que eu entendo que esse é o vetor, e te falando de PIB, que vai mover o PIB brasileiro, que é a geração de energia de responsabilidade do cidadão, dando uma contribuição coletiva. Paulo Nonato falou que lá onde ele mora, houve uma ressonância imediata entre o conjunto da sociedade, o setor privado e o Estado americano. Essa ressonância foi que proporcionou a rápida resposta para o problema. Se daqui a 6 meses voltar a se repetir o problema climático, lá já está preparado para enfrentar as situações. E esse exemplo nos serve de referência. É importante que o Brasil saiba lidar com essas novidades. A energia solar ela é muito nova, é um tema muito recente na vida da sociedade, mas, de fato, ela é irreversível. As fábricas, e o Nonato sabe com propriedade dar essa resposta, as fábricas de automóveis a combustão estão tomando decisões unânimes no planeta de deixarem de fabricar carros a combustão e passarem a construir, a fabricar carros elétricos. Então, isso tem um significado enorme no PIB, na sustentabilidade, na economia, enfim, e na qualidade de vida das pessoas. Nós, brasileiros, especificamente, nós precisamos de eficiência energética. O Sinergético debate muito isso. Sem eficiência energética, a gente não consegue andar. O brasileiro, o Nonato falou com a questão da remuneração dos profissionais, se nós não tivermos, como de fato isso é verdade, nós não temos uma boa remuneração decorrente do trabalho no Brasil. A gente sabe que a questão salarial é bastante debatida na sociedade, né? E o cidadão tem uma alternativa agora de economizar. E podendo economizar com combustível, olha, eu notei aí com o Nonato, a gente adotou energia solar em casa, conseguimos substituir a questão do uso do botijão de gás, adaptando, né, utilizando equipamentos domésticos com o uso de eletricidade solar. E, enfim, isso tem um reflexo na economia muito grande. Isso é importante que se observe. A gente conhecer o desdobramento da utilização e importância da energia solar na vida da sociedade e, consequentemente, na economia. Tenho dito, quero agradecer aos amigos, tomara que essa palavra, tomara que esse sentimento, tomara que essa vontade que o Sinergético tem de dinamizar, de pontuar, de mostrar que é através da eficiência energética, da ressonância do Sinergético, que nós vamos recuperar a dinâmica da nossa economia tão emergente, tão urgente,
por assim dizer. Um abraço a todos. Pronto. Castelo, muito obrigado. E realmente essa questão foi uma aula que você deu hoje aí sobre a viabilidade, né, físico-financeira da energia solar. Só tem um imenso detalhe. Se não mudarem a rede para sinergética, meu amigo, não adianta gerar como um formigueiro no país inteiro. Você está entendendo? Enquanto estiver essa rede safada de 140 anos atrás, velhaca, nenhuma tecnologia de geração vai se impor como solução definitiva para o nosso modelo. Tá? Paulo, Então, mas aí cabe os sinergéticos. pois é, mas cabe o Cabe sinergético. os Essa é a sinergéticos. nossa função. Nossa Sim, função, cabe o sinergético, que cabe a nós agora fazer despertar as autoridades para que nos chamem para a Nonato, busca da Nonato, solução. Nonato, aí tem uma parte política que você às vezes puxa e eu empurro um pouco para frente e você puxa para o momento. Tá? É que nem um cara que estava lá nos Estados Unidos, que tem o cabelo laranja lá, tá entendendo? E o cara era contra tudo e contra todos. Entrou um outro aí, né, que tem o nome de Bidê, e está fazendo tudo e tudo de qualquer jeito. Você está entendendo? Os dois estavam errados. Os dois estavam errados. Por isso, o nosso trabalho é sinergético. Nós agregamos valor aos dois casos, os de direita, reacionários, que não querem nada verde, que não querem isso, que não querem aquilo, porque são ignorantes. Tá? E os de esquerda, que querem ficar mantendo a mamata do quanto pior, melhor, porque maior a necessidade da população. O sinergético luta pela independência do ser humano, liberdade total da condição civilizatória. E nós estamos aqui tentando desmascarar as especulações desse semestre inteiro, né, que são dos últimos 140 anos, as especulações dos farsantes que se dizem desenvolvedores de um país. Tá? Não existe 1% de desenvolvimento sem energia. Energia, no caso, mais a elétrica, que agora, como o Castelo brilhantemente colocou, que vai desde da substituição do gás, tá? Até a iluminação e o prazer de assistir um trabalho como esse nosso, que nós estamos fazendo agora via internet. Porque, senão, 1 quilowatt que não estivesse disponível, nós não conseguiríamos fazer entender que o sinergético tem essa visão macroeconômica de liberdade. Do contrário, é tudo perda de tempo. Então, só para fechar, Nonato, só um minutinho. Essa batalha que vocês têm pela frente aí junto ao CNPE, que é o principal e único responsável pela lambança nacional energética, tá? Que é essa massa falida que agora eles querem entregar, continue na luta e, se eu puder ajudar, faça uma audiência pública, eu vou lá e detono cara a cara com quem tiver que detonar. A paciência estourou. Nonato, a questão política agora é: não vamos passar a bola mais para ninguém daqui para frente. Nós vamos fazer. Exatamente, Paulo. Nós vamos fazer. Os governadores de estados que tomarem conhecimento disso, ou até mesmo de prefeituras, os prefeitos, que quiserem nos contactar, pode entrar em contato, porque nós vamos fazer um rolo compressor em cima da incompetência desse governo, ideologicamente destruindo a nação brasileira. E comemorando 1,2% de fake desenvolvimento. Nonato, fala aí, deu o pontapé final aí. Vamos Isso, eu só queria colocar também um pouquinho mais sobre esse lado econômico, que às vezes a gente coloca na live, e talvez uma questão de ser mal compreendido e tal. A gente tem que estar sempre explicando. Você pontuou muito bem, chegou o momento agora que não tem mais que esperar nada, tem que fazer funcionar. Eu tive a oportunidade aqui de conversar com uma pessoa de planejamento estratégico econômico, né? E eu fiz uma pergunta a essa pessoa e ele disse assim: e como é que vocês estão fazendo nesta pandemia com esse, vamos dizer assim, com esse stop, com essa parada total que deu às máquinas?
Aí ele disse, olha, eu vou te dar um exemplo de um grande refrigerante que o mundo consome. Pode ser? Eu digo, claro. E me disse o seguinte, nós temos duas formas de trabalhar nesse setor. Primeiro, quando chega o inverno, ou no caso a pandemia chegou e parou as máquinas, nós não paramos as máquinas, continuamos a produzir, um pouco mais lento, bem certo, mas continuamos a produzir e colocamos em estoque. Agora, com a abertura, todo esse produto ele vai para o mercado com preços pelo mesmo preço que você tomou há 100 anos atrás. E não precisa aquecer as máquinas para produzir mais. Elas vão continuar produzindo naturalmente, porém vai ser consumido esse estoque que nós fizemos. E aí nós temos um verão de ponta a ponta nos Estados Unidos que vai consumir aproximadamente de 600 a 700 milhões de garrafas desse refrigerante. Então, nós temos mercado para vender facilmente todo o nosso estoque, fora as exportações, que o mundo também gosta, que é onde tem as outras fábricas. Então, quando chega o inverno, nós não dispensamos o trabalhador, nós diminuímos o ritmo de produção, mas continua todo mundo trabalhando, porque como no inverno não se toma tanto refrigerante, as vendas caem, isso é normal, em qualquer lugar, até no bar da esquina cai, mas a gente guarda para vender nesse período de 3 a 4 meses, que é o verão americano. E tudo isso é feito num rodízio que as pessoas não notam, entendeu? Então, não notam. Nonato, isso aí é o que a matriz energética faz, que o Castelo colocou a geração de sol, mas geração solar é só via dia, né? Não conheço ainda a geração solar à noite. Então, tem certas coisas que o sinergético já trabalha com esse seu princípio, né, desse grupo, que realmente é uma liderança em termos de questões estratégicas, né? Pouco importa aí a questão do valor agregado dele no bem-estar das pessoas como produto final. Mas, de qualquer forma, eles estão dominando o mundo. Então, eu vejo o seguinte, nós temos que partir para cima, fazer um rolo compressor, porque chega de idiota dar palpite no encaminhamento do país. E agora até a instituição, né? Posso falar assim, instituição Forças Armadas, já que eram o último baluarte de segurança nacional, já está sendo devidamente, vamos dizer assim, capturada por forças estranhas ao Estado brasileiro. E a questão política, obviamente, já está bem clara para que veio e para onde vai com essa esculhambação administrativa, além de fazer nuvem de fumaça em cima dos processos que está levando nas costas. Então, eu paro por aqui também, agradeço a presença de todos, Castelo já saiu mais rápido. Está voltando aqui. Então, foi um prazer essa nossa live de hoje, e eu vou encerrar para a gente tentar manter o ritmo de, no máximo, 40 minutos, 45. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. Só aí, Castelo.